quantos negócios hoje mesmo estava vendo sobre a Apple. A Apple demorou 30 anos para bombar, cara. Então olha o quanto é importante. Eu sempre levo comigo essa resiliência do esporte pros negócios, sabe? Essa mentalidade. Cara, esse é o processo. Taylor, quando eu entrar em sala e eu te treinar, eu vou entrar para te impressionar. Junto com o teu objetivo, o meu intuito da minha aula é te impressionar. Eu não acabo a minha aula, pode levar 1h30, né, cara? Eu não acabo a minha aula enquanto eu não sentir que tu tá impressionado. Então esse é o meu maior desafio. A gente vende o que faz. Cara, eu vou dizer assim, ó, a gente mata, cobre umas pau aqui, cara. Vamos fazer assim, a gente fez assim, né, cara? Os livros, a teoria, os estudos mostram isso, as nossas experiências são essas e a gente consegue te levar até aqui. Cara, realidade. Que massa. Cara, a gente é muito assim, ó, cara, é isso aqui. Tem uma fama também de botar pressão, que a gente coloca mesmo, cara, e a gente já deixa muito claro assim, ó, na nossa fama da Mova, assim, que nós vamos colocar pressão e nós vamos mesmo. A gente vai colocar pressão, cara. Eu tenho um discurso lá que eu fiz na inauguração da Mova que a gente não aceita o medíocre. Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Estamos chegando aí com mais um episódio do 70-30. Eu tenho aqui um empresário de peso aqui para apresentar para vocês, já no ramo dos negócios aí há mais de 10 anos de experiência, um cara ponta firme, um cara que já fundou a terceira empresa, né? Já tem 3 no segmento dele, 36 anos de idade, um garoto, um menino, né? Então quero apresentar para vocês aqui Diogo Moura, é o fundador do grupo Mova-se. Muito bom, galera. Satisfação imensa, cara, de estar aqui, podendo contribuir de alguma forma pro 70-30. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer, cara, trocar ideia. Então tô empolgado e entusiasmado para esse episódio, hein, galera? Se preparem. Então é isso aí. Vamos lá então já para a primeira pergunta. Cara, a principal semelhança de um atleta de alta performance e um empreendedor? Cara, de primeira, assim, eu acredito que seja mais a resiliência e a paciência. O treinamento, cara, ele requer muita paciência e fazer as coisas certas. E tu vai perder muito. Tu vai perder, como nos negócios. Nem sempre tu vai dar certo e na maioria das vezes tu leva todo esse tempo, cara, pro teu negócio tracionar. A gente sabe que o primeiro ano é o mais difícil. Tem aquela barreira dos 5 anos, onde a tua empresa vai dar uma boa tracionada, vai começar a dar lucro. O atleta é a mesma coisa. Cara, tu não vai ser um grande atleta nos primeiros 2 anos, 3 anos. Então essa resiliência de perder, tu vai pra uma competição, cara, tu vai perder. E não adianta tu ficar frustrado. Só se for muito fora da curva. Cara, só se for assim, um cara muito predestinado, assim. E é muito difícil mesmo. Inclusive o Usain Bolt, né, cara? Ele perdeu já Atenas, perdeu, não se classificou nem pra semifinal. Então imagina tu que é um mero mortal. E os negócios são a mesma coisa. Quantos negócios hoje mesmo estava vendo sobre a Apple? A Apple demorou 30 anos para bombar, cara. Então olha o quanto é importante. Eu sempre levo comigo essa resiliência do esporte pros negócios, sabe? Essa mentalidade. Cara, esse é o processo. Mas eu sempre que eu penso em, cara, eu tô fazendo o processo certo, eu tô no caminho certo, estou fazendo as coisas certas. Porque não adianta também tu, cara, olha só, esse é o processo, mas de fato tu não tá valendo. Aí. E tu sabe que o atleta... E aí não tem choro nem nada, porque aí só depende de ti, né? Perfeito. O treinamento, né? Treinar, porque é treino, né? É treino, tipo, é não treino. tem, né? Repetição, né? É treino. Eu tenho uma frase na minha bios que eu falo a repetição em curto tempo. Que eu acho, cara, eu acho fundamental. Vou te dar um exemplo. Eu e tu, nós somos 2 corredores. Cara, tu treina 4 vezes e eu treino 6 vezes por semana. Cara, qual é a chance? Pô, lá no final do ano, quantos dias a mais eu vou ter de treino? Perfeito, perfeito. Eu acredito muito nisso, né? Então, cara, aí depende só de ti. Exato. Cara, e uma coisa que é legal do empreendedorismo, o negócio e o treino. Cara, existe uma maneira para performar. Por exemplo, o Taylor abre o negócio dele, o Nunes também para lifestyle. Cara, quero ganhar meu X por mês ali, tá tudo certo. O treino também é a mesma. Sim. O treino, olha só, o lifestyle e o treino é o tipo qualidade de vida. Cara, eu não almejo uma performance estética no meu esporte e eu vou me manter. O negócio, cara, tá faturando tanto e eu vou me manter. É muito parecido. Já era. Agora, quando quer performar, é diferente. Tem que fazer as coisas certas. Por exemplo, treino. Tem dia que é pra treinar duro. Duro mesmo aquele mês que a gente chama um mesociclo de choque, preparativo, competitivo. Cara, é duro. Por exemplo, chegou o final do ano, tu sabe que tu tem que fazer aquele faturamento. Sim. Cara, é o mês da guerra e tu tem que fazer. Então, cara, às vezes a galera confunde assim, ó, cara, performar é diferente.
Qualidade de vida é uma maneira, Tem que negócio é a escolher, mesma coisa. tem que Cara, escolhe. quer crescer com o teu negócio? É diferente de tu manter um lifestyle ali, cara, tá bom pra mim, eu tenho Dá meu pra carro. viver também, Exato. Diogo, é uma honra para nós te ter aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu queria te perguntar qual que foram os teus maiores desafios lá no começo e que depois tu falasse dos teus resultados. Perfeito. Cara, a gente teve tanto desafio, mas a minha história é um pouco de tragédia com coisa boa também. Lá no começo da Mova, assim, a gente começou muito pequeno mesmo, cara, literalmente sem nenhum real mesmo, cara, nenhum real. A gente comprou todos os materiais no fio do bigode. Quem nos vendeu confiou na nossa palavra. E, inclusive, a menina falou assim, cara, vocês não têm R$100 para dar de entrada? Cara, não tinha. Não tem. Mentira. Cara, se eu desse meus R$100, eu não ia pra faculdade. Eu não acredito, cara. Não, eu acredito. Cara, muito difícil mesmo. E a gente começou muito pequeno, aumentamos pra um espaço maior, cara, e os primeiros 2 meses muito bem. E um dos grandes desafios foi que no 3º mês a gente foi assaltado. Puta que... Então, cara, Sempre assim, dá pra piorar. sempre dá pra piorar. Então, nós não tínhamos dinheiro e nesse dia levaram o nosso carro, a gente tinha um HB20, levaram o dinheiro do aluguel que tava dentro, carteira, mochila, tudo que nós tínhamos e nos trancaram dentro do estacionamento onde nós morávamos no centro. Cara, e foi um caos porque a gente não tinha grana, eu não era formado ainda, então eu ia pra faculdade, trabalhava. E aí, cara, a gente teve que sair de casa, não tinha mais dinheiro nem pra pagar o aluguel. Eu voltei a morar com meus pais. Então daí tu imagina que, cara, o cara tem um ego do cara. Sim, tem que dar um passo atrás. Vou voltar pra casa dos meus pais difícil. agora. E nesse meio termo, cara, a gente arrumou 2 sócios que não deu certo também. Não deu certo, que eles tinham uma outra filosofia de trabalho e a sociedade durou 90 dias. Foi muito ruim, mas foi muito bom. Experiência. E no mesmo tempo, cara, o pai da Ada descobre um câncer. Puta merda. E ele morre depois de 60 dias. Vem a falecer. Cara, é tipo Rocky Balboa no 9º assalto, assim. Pancada. Então, acho que essas foram as coisas mais difíceis, porque envolveu uma tragédia, né? Tipo, assalto. Sim. E saúde, que foi o pai da Adri. Foi. E tudo ao mesmo tempo. É um intervalo ali de 30, 60 E dias. aí balançou a vida dela e ela balançou a tua vida. Um casal. Exatamente. Então, acho que e foi muito no começo. Cara, a gente era muito jovens, 20 e poucos anos, não sabia praticamente nada. Então, tu não tinha mental, tu não tinha experiência, tu não sabia o que ia acontecer. E nós não tínhamos outra opção a não ser continuar, não tinha pra onde ir. Então, no meio dessa tragédia, a gente decidiu, cara, temos que continuar. Mas que, cara, é muito difícil. Eu não vou aqui glamourizar, aqui, romantizar, que, cara, não, vai lá que vai dar certo. Sabe. É lindo. É lindo, cara, tu vai sofrer, vai doer. Só que se tu continuar, tu vai conseguir dar a volta por cima. A recompensa é... Exatamente. Me conta um pouquinho também, aproveitar essa pergunta, me conta um pouquinho sobre a unidade de Canoas, que vocês precisaram fazer pra... Perfeito. Então a gente já tem, né, uma unidade em São Leopoldo, que é a Movas Tênis Clube. E aí, cara, a gente volta de Paris 2024 com uma ideia assim, cara, eu acho que a gente tem que expandir. Cara, a gente foi pelas Olimpíadas 2024. Cara, é do caralho, assim. Cara, tu fica louco. Tu entra em Paris, Olimpíadas, todas as nações. Só uma perguntinha dentro. Tu foi pra olhar ou foi pra competir? Cara, eu quase competi na maratona, porque a maratona podia competir. Que louco. Só que em cima da hora eu não consegui a inscrição. Cara, deu um rolo lá e não deu pra mim correr. Mas é outra atmosfera, né? Mas, cara, só de estar lá, olhar os jogos, a gente participou. E a gente voltou com a cabeça assim, cara. Eu falei, padre, cara, precisamos expandir. Precisamos Cheio de expandir. ideias. E aí a gente já tinha olhado, na verdade, Porto Alegre e Canoas no ano retrasado. A gente foi sempre tá olhando coisas assim, Adri. Cara, se foi pra ser, vai ser. E aí a gente pegou e esquematizou, conseguimos lá um local super interessante, perto do Parque Shopping, um local de 400 metros quadrados. E, cara, foi muito difícil porque a gente teve 60 dias, 50 dias para montar toda a operação, treinar toda a equipe, que a gente treina todo mundo, fazer uma estratégia de marketing, fazer umas parcerias com influencers também de Canoas, que deu muito certo. E começamos, cara. Foi muito difícil os primeiros ali, porque a gente abriu em novembro, entrou o Natal, né? Uhum. Só que, cara, olha um paradigma. Todo mundo diz, cara, é muito fraco o Natal, todo mundo vai. Férias, coisa rara. Férias, Uhum. bem pelo contrário. A gente aprendeu uma coisa nova, que no Natal as pessoas têm mais tempo. Mais tempo pra pesquisar, mais tempo pra tomar decisão. Estão de férias e querem se cuidar. Perfeito, e querem tomar uma decisão pro ano que vem, porque, cara, quando tu tá com a cabeça cheia, assim, Verdade. depois eu vejo, eu tô com estresse Vou aqui da... começar no final do Cara, a ano. gente pegou esse insight, cara, final do ano. Cara, então dezembro foi um mês pra nós, assim, ó, fantástico. Fantástico, e que todo mundo reclama. Janeiro entrou bem. E aí Canoas foi uma coisa muito boa, porque tracionou a nossa marca também. Tracionou a nossa marca.
a galera começou a ver outra visibilidade, sabe? Veio muita gente, é maior no trabalho. Então essa decisão ela foi mais de estratégia para aumentar o brand da nossa marca e expandir para uma nova cidade também. Top demais. Cara, ele fez uma pergunta que era pra mim fazer aqui, mais ou menos, né? Mas eu vou aproveitar o gancho, né? Sobre abrir. Tu tem uma ou duas? Uma, duas. Duas. Tu tem em São Leopoldo, em Canoas. Isso, exato. E tá pensando em abrir mais uma, não? Cara, tem uma oportunidade agora, Porto Alegre, né, cara? Bah, pô, meu Deus, que Capital. loucura. Ô, Diogo, e, cara, dentro, né, do que ele perguntou, quais foram os maiores desafios pra te ter uma segunda empresa, né? Uhum. Porque, querendo ou não, tu tá expandindo o teu negócio. Perfeito. Qual, na tua visão, assim, cara, Cara, abrir, e agora? Eu acho que o maior desafio para nós é porque a gente não pegou nenhum capital externo, né? Foi tudo capital nosso. Então foi muito desafiador, cara, porque a gente conversou nos bastidores aqui sobre a resiliência da grana, né? Do dinheiro. Então foi um investimento muito alto lá inicial e ainda ele continua, né? Porque a gente tá fazendo ainda mais melhorias. Então foi um investimento muito alto do nosso capital. Então mexeu com nós. E é muito legal que a gente tinha uma viagem marcada para Miami no final do ano, né? Do ano passado. E eu falei, cara, não tem como. Então a gente cortou a nossa viagem, seria o nosso lifestyle ali, curtir, para abrir uma empresa. Inclusive eu fiz um vídeo. Exatamente. Abriu mão. Cortamos as nossas férias ali. Cara, a gente não tirou férias no final do ano, a gente não foi pra praia, nada. Eu fui na praia agora, em março. Março não, abril, porque eu tive aqui num curso. Foi estudo, trabalho e ainda deu pra curtir. Exatamente. Então, acho que o maior desafio foi o capital. Claro que a equipe também ela é desafiadora. Só que a gente treina a nossa equipe. Nós temos um modelo de negócio que eu consigo treinar os colaboradores. E eu tenho pessoas comigo que me ajudam a treinar também. Então, não foi tão difícil treinar a equipe. A gente precisa disso. Ô Diogo, e nessa aí que tu falou, tá, beleza, tu treina. Que nem no caso do meu segmento, a minha mão de obra é específica. Eu não consigo treinar. Tipo, pra mim formar um marceneiro na minha empresa é uns 3 anos. Sem choro. Então, como é que funciona pra me contratar? Pô, se tu dizer pra mim, eu sou marceneiro. Beleza, me manda teus trabalhos. Eu trabalhei, cara, é assim que funciona, começa amanhã. Não tem esse tempo, né? E lá, como é que funciona? Que nem, tipo, tu pega os caras personal formado, no caso, passa uma entrevista antes, todo um, né? Como é que tu faz esse feeling do perfil pra saber se esse cara é certo? Cara, perfeito. Cara, o mercado ele tá muito sazonal. Por exemplo, cara, pegar um cara formado não quer dizer nada. Inclusive, os formados são os mais complicados. Os piores. Os piores, são os piores. Infelizmente, a gente vai dar um corte agora. É verdade. E, cara, são os piores mesmo porque vem muito assim, ó, sem bagagem. É literalmente, cara, eles não sabem. Não sabem mesmo. Eles sabem o basicão lá. E aí eu pego um rapaz com interesse, com vontade, e eu coloco dentro do meu sistema. Eu tenho um sistema de ensino. A gente tem um modelo de negócio onde tem um método que a pessoa passa por fases. Diante do que o meu cliente busca, o meu aluno. Por exemplo, ele busca qualidade de vida, esporte, ou busca daqui um pouco uma especificidade maior. Então eu coloco esse profissional dentro do sistema, e ele é treinado. E aí eu tenho meus coordenadores que acompanham também. Então hoje eu treino meus coordenadores, eu faço 1 ou 2 reuniões de treinamento com toda a equipe e treino os coordenadores. Então esse meu funcionário ou professor que virá a ser, ele é dentro de um sistema. E aí tem um sistema de atendimento, como ele vai atender toda terça-feira na Mova-se, todas as terças. No teu padrão. Toda terça-feira tem reunião para o funcionário, o colaborador, ele entrar dentro do nosso sistema. Cara, como ele vai atender, o que ele precisa falar, tudo. A cultura do teu negócio. Cultura do meu negócio, exatamente. Então, se um dia vocês forem na Mova fazer um treino, vocês vão ver que é completamente diferente. Não é porque é o meu negócio. Só que a gente deixou muito redondo assim, cara, como a gente vai criar sensações no Taylor e no Nunes para eles levarem isso adiante. O nosso, além de passar um treino, a gente não quer que o Taylor vai fazer um supino lá, uma remada, não. Taylor, quando eu entrar em sala e eu te treinar, eu vou entrar pra te impressionar. E ajudar ele. Exatamente. Me ajudar no meu objetivo. Exatamente. Junto com o teu objetivo, o meu intuito da minha aula é te impressionar. E aí eu vou sair de lá, caralho, exatamente. Meu, olha o resultado do cara, meu. Cara, vou ter que voltar. Eu não acabo a minha aula, pode levar 1h30, né, cara? Eu não acabo a minha aula enquanto eu não sentir que tu tá impressionado. Então esse é o meu maior desafio. Porque, cara, tipo, exercício, biomecânica, fisiologia, o cara vai ter que estudar a vida toda. Só que essa questão de o Taylor sair com aquela sensação, sabe quando tu vai num show, cara, tu foi comer um negócio, cara, que experiência. Uma experiência, exato. A experiência da Mova. Exatamente, isso aí que a gente foca, sabe? É o diferencial. Exatamente. Que massa.
Top. O quanto tu te importa com a opinião dos outros? Cara, hoje quase zero. Cara, hoje quase zero. Quem abre... Esse dia até brinquei com a Adri, né, que é a minha esposa. Eu falei, cara, vão olhar meu Instagram, vão achar que eu sou louco, que eu sou meio retardado, cara. Dane-se. Cara, mas sabe, eu já me importei, claro, no passado. Só que eu destravei, assim, porque... Cara, quando eu comprei, eu vou falar aqui bem a realidade. Quando eu comprei a minha BMW, quando eu fui morar numa casa boa, quando eu fui morar num condomínio, sabe o que virou minha chave? Não foi as coisas. Foi o quanto a minha mãe ficou feliz. Bah. Daí eu falei, cara, a pessoa que é mais importante pra mim, minha mãe e meu pai, estão felizes. Por que eu vou me importar com o cara que tá dizendo, Diogo, tu tá te achando porque tu tem tal coisa? Agora tu é, cara, eu quero fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Tenho meus princípios e valores, sabe? Eu honro meu pai e minha mãe, eu quero orgulhar eles. Cara, fechou todas. Então hoje, quando eu abro uma câmera, eu faço um vídeo, eu expando a mova, assim, ou até alguma polêmica que eu fale mais forte, se eu não te ofender, sabe, não te ofender, cara, eu não invadir o teu espaço, eu tô bem tranquilo. Claro que algumas coisas eu avalio, cara, de repente aqui eu não precisava. Tu é empresa, né? Exato. Querendo ou não, tu é empresa. Exatamente. Então eu vou modelando, mas, cara, quase zero hoje, desde que eu não te ofenda, né, que eu não fale nada disso, sabe? Então hoje eu gosto de fazer uma psicologia reversa, de ver as coisas além do que eu estou vendo, sabe? Que legal, Diogo. E dentro do que o Nunes falou ali, né? Quanto te importa. Eu até te falei, né? Se a gente tava conversando no áudio, né? Por áudio ali, eu falei, porque eu vi que tu destravou legal e tu realmente, né? Tá nem aí. Cara, eu vou te falar assim que eu me policio muito ainda, tá? Porque eu tenho clientes finais que me seguem, então eu lido muito com clientes finais do meu nicho. Então, cara, daqui a pouco o meu cliente lá, ele não tem a mentalidade que eu tenho, a visão aberta. Perfeito. Pode entender como uma ofensa, né? E aí eu me policio, mas, cara, eu sou mais ou menos que nem tu, assim, eu não vou na internet pra agradar, tá? Ou eu vou pra falar a verdade ou eu não falo. Agora, Perfeito. pra, tipo, e puxar pra lá. Cara, eu não puxo pra lá nenhum. E tu sabe que a gente vai aprendendo muita coisa. E, cara, quem não tá no digital, tá deixando alguma coisa pra trás, né? Algum dinheiro na mesa. E aí, quando tu entra num jogo, tu precisa entender o jogo, né? Às vezes tu é muito bom, mas tu não entendeu o jogo, o cara vai te ganhar porque ele entendeu as regras do jogo. Exatamente. Então, muitas vezes eu fiz coisas que eu falei, cara, mas por que não tá dando certo? E eu falei, cara, eu não tô jogando o mesmo jogo que eles. E quando tu não entende esse jogo da internet, da atenção, do compartilhamento, do salvamento ali, tu entende, opa, esse é o sistema, sabe? Então eu tô sempre estudando aqui e ali, e aí tu começa, cara, eu quero fazer isso, eu vou ter que me expor dessa maneira. É isso aí. Sabe? Então algumas coisas eu olho assim, cara, os bilionários estão fazendo esse tipo de vídeo. Cara, eu sou um grão de areia próximo deles. Então eu preciso me impor e me expor, né? Sim. Por que eu te fiz essa pergunta, né? Porque normalmente o que trava a gente prosperar é que a gente depende muito da opinião dos outros. Perfeito. Ah, será que eles vão achar legal? Será que eles vão gostar? Será que eles vão me aceitar? Perfeito. E hoje em dia tá muito difícil, né? De tu não... De repente não ofender alguém falando apenas a tua opinião ou algo que é realmente verdade, né? Cara, tu sabe uma coisa que eu aprendi também, tanto com o treino quanto com a empresa? Quando eu comecei a correr, imagina, isso foi 2012, se eu não me engano. E aí, você já viram como é um short de corredor? Pá, ele é muito curto, né? Pá, é um negócio, tipo, surreal. Cara, e eu usava ali e saía pra correr em São Leopoldo. Cara, ô viadinho, ô gay, ô não sei o quê, ou não sei o quê. Vai trabalhar, vagabundo. Vai Cara, trabalhar. E isso ficou muito tempo. Muito tempo, uns 6 meses a 1 ano ficou isso. Passava na rua... Os haters da vida real. Hater da vida real, direto. E eu, cara, ali... Virou 1 ano, 2, mudou. As pessoas foram vendo que eu fiquei repetindo aquilo por muito tempo. Opa, o cara é atleta? O cara é profissional. Exato, o cara começou... Opa, o cara é bom, o cara ganha, o cara segue. E tá todo dia, todo dia. Aí mudou as pessoas, por exemplo, assim, a pessoa não podia mais me chamar de gay. Porque ela viu eu fazendo aquilo ali todo dia. E entendeu ali, opa, o cara é isso, o cara é aquilo. E na internet o vídeo é a mesma coisa. Se a pessoa vê que tu tá repetindo e daqui a um pouco tu larga um conteúdo ali que faça sentido pra ela começa a conectar. Opa, ele faz uma sátira, mas tem um conteúdo bom. E a constância é tudo, né? E a constância. Agora, se tu faz um vídeo lá de vez em quando, as pessoas realmente vão te julgar. Porque elas não estão entendendo. Vamos lá, o Instagram ele é um quebra-cabeça, né? É complexo demais. E aí ele pega um pedaço daqui, um pedaço dali, ele não entende, né? Vira um Frankenstein, É né? uma loucura. Então isso, sabe, do destravar, pra mim foi, cara, agora, pra mim é bem tranquilo agora.
Inclusive eu faço uns vídeos loucos. E tu sabe que eu tenho uma imagem, uma posição que eu treino atleta, né? Então eu tenho uns meninos jovens de 12 a 15 anos do tênis. E o tênis é mental, cara. E eu preciso trabalhar o mental deles. E tudo que eu faço é estratégico. E quando eu cobro deles, cara, vocês precisam fazer isso aqui, eles olham pra mim, Diogo, tu tá fazendo? E eu mostro meus vídeos, olha só. E, inclusive eu mostrei semana passada, o que vocês acham que as pessoas pensam de mim? E aí eles falam, que tu é esquisito, Diogo. Que tu é Criança não esquisito, mente. Cara. Não mente, Fala falei, lá, é isso aí, cara, mas olha a minha cara aqui. Daí eu falei pra eles, quem é que tem mais resultado? Eles, tu, Diogo. Eu, pois é, cara. Uhum. Daí eu falei, vocês querem ser profissional, alto rendimento. Eles têm o sonho de jogar Roland Garros. Vocês acham que quando tu estiver ganhando não vão te vaiar? Quando tu perder não vão te vaiar mais ainda, que eles não vão te julgar? Quando tu estiver ganhando, eles vão querer que tu perca. Exato. E quando tu estiver perdendo, eles vão te vaiar mais ainda para que tu perca mais ainda. Uhum. E aí eles entendem isso. Então também tem uma posição de me expor a ponto de eles ver, cara, o meu treinador também tá fazendo isso. Aquela coisa, né? Não é como se diz, pô, o cara quer me ensinar, mas não aplica. Perfeito, isso aí, Telo. Tem muito disso, né? Exato. E eu conheço pessoas, cara, que são até inteligentes, pessoas top, foda. Eles sabem como faz, mas eles não aplicam na empresa. Perfeito. Eles falam pra ti assim, Guto, não, realmente, tu aplica e tem mais resultado que... Tem esse exemplo, né? Tem esse exemplo. E, cara, tu falou agora, eu tava escutando o Joel J, esses dias, ele falando dos atletas de alta performance e tal. E eles falando exatamente isso, cara. Quem é que os atletas que estão começando, quem é que eles escutam? Eles escutam quem dá resultado. Perfeito. O resto não importa. E é isso aí. Cara, e eu vou na mesma, Diogo. Toda vez, cara, eu sou um cara assim bem tranquilo. Eu lido com crítica, tudo. Eu aceito tudo. Mas eu sempre avalio quem tá me criticando. Ah, perfeito. Cara, quem é esse cara que disse pra mim que tu tem que fazer assim, assim? Eu avalio. Não, opa, o cara não tem um CNPJ, o cara não tem uma empresa, o cara não tem nada. Porque Exato. a gente tem que fazer essa análise, não, concordo, né? Porque, tipo, cara, eu sou um cara, assim, bem tranquilo, assim. Eu tô sempre aprendendo, sempre. Eu nunca fechei minha cabeça, independente se eu domino o meu nicho, se eu sei fazer isso aqui perfeitamente. Posição de aprendiz. Eu tô sempre, tipo assim, cara, eu tô aprendendo. E aí tu aprende mais. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que tá fora daqui, mas eu quero te fazer. Já vende curso hoje, online? Cara, a gente no digital, a gente vende mais cursos, assim, ó, por exemplo, para a área da educação física e fisioterapia. Nós temos as nossas mentorias. Ela não tá formatada no modelo digital, perpétuo ali. Às vezes a gente faz um lançamento ali, mas para uma lista VIP. Mas a gente tem mentorias para empresas. Por exemplo, assim, o cara quer montar a empresa dele, quer melhorar vendas, processo de liderança, mão na massa mesmo, isso nós temos. E nada a ver com física. Daí é o ramo empreendedorismo. Isso, exatamente, Que gestão legal, mesmo. Que da hora, olha aí, cara. Cara, e nós temos um negócio muito fera, é um case de sucesso mesmo. Eu fiz um curso de educação física, treinamento mesmo ali, biomecânica, fisiologia, como preparar os atletas, e veio um aluno. E esse cara gostou muito do nosso modelo de negócio, porque nós apresentamos como é a Movas, como funciona e tal. E ele falou, Diogo, eu tenho uma vontade de abrir um estúdio. Cara, e ele veio uma vez, veio na segunda. E aí eu sorteei uma mentoria, e ele foi sorteado. E aí ele gostou tanto, falou, cara, eu quero abrir. E nós gestamos ele, vendemos a mentoria para ele, cara, desde o início da obra até, cara, estar pronta. Nós treinamos toda a equipe dele, os funcionários, treinamos a equipe de vendas, eles também. Cara, o faturamento que nós levamos 4 anos para fazer, eles fizeram no 3º mês. Bah. Então é um case de sucesso, assim, cara. Massa, Diogo. Muito top. Ô, Diogo, muito bom mesmo. E dentro da... já vou deixar pra tu perguntar. Agora fiquei interessado. Porque o que acontece? Eu tenho um objetivo, eu sempre converso com o Nunes, que eu quero lançar um produto digital. Mas, cara, eu sinto muito que o meu chamado é lidar com pessoas, é incentivar, como é que eu vou dizer? Comportamento humano. Eu gosto, eu quero salvar, eu quero resgatar. Eu tô... A minha esposa... Ajudar alguém dá resultados. A minha esposa pira comigo. Cara, tu quer salvar todo mundo, tu não é Jesus. Então eu sinto que o meu chamado é isso. Só que, cara, eu sou perito no meu ramo. Eu tenho muito conhecimento ali. Só que eu não me vejo lançando um curso ou algum produto no meu ramo. Eu me vejo como pessoas. Então, cara, tu falando agora, tipo, o cara da mentoria, nada a ver com educação física, que também pode dar. Sim, exato. E minha pergunta, dentro dessa pergunta, tu te preparou para isso? Fez algum curso ou tu dá essa mentoria em base nos teus resultados? Na verdade, a gente foi em 2023
3 pra São Paulo, daí a gente fez G4. A gente fez G4 lá, ficamos 2 dias lá, a gente foi, acho que a número 60 da turma deles, acho, foi bem legal. O G4 do, como é que é? G4 Educação do A Thales, geração? Nardon. Então a gente foi lá e fizemos esse, cara, do caralho o curso deles assim, sabe? E pegando um gancho, a gente fez uma estratégia muito fera. Cara, a gente era assim, tava começando a formatar a Movas. Até então, né, nós era uma academia tradicional ali, que todo mundo olhava, e nós decidimos, cara, vamos virar uma empresa. Fomos pro G4, e eu falei, cara, a gente tem que ser visto lá de algum jeito, né? A gente é desse tamanho aqui, somos que menos sabemos nesse momento. Aí a Ada teve a ideia brilhante, assim, foi pra ela, precisamos criar alguma coisa. Ela fez uma camiseta, escrito assim, estamos no G4, com o símbolo do G4. E o que aconteceu? Todo mundo tava de terninho. E nós dois éramos diferentes, cara. Os únicos. Os únicos. Que Chegamos massa. na porta. Vocês são do G4? Pensar que nós era funcionário deles. E, cara, começaram a bater foto nossa. Bater foto. E adivinha, Que largaram nós estratégia, dois no painel, no maior painel. Puta. Cara, Deu certo. eu olhei pra que estratégia, hein? Que Essa aqui nem a NASA ia adivinhar, né, cara? E aí, adivinha? Porque a gente fez isso, eles nos convidaram pra ir na segunda-feira lá na empresa deles. Lá em São Que Paulo. loucura, cara. Que massa, Então a gente conseguiu entrar, ter acesso lá em vários nichos deles lá. Ficamos acho que umas 2, 3 horas lá em São Paulo, conversando lá, vimos os bastidores. E isso, estralou de novo. Então a gente pegou um passo a passo que a gente precisava para melhorar os nossos processos. Melhoramos nosso processo, tivemos resultados e abrimos essa mentoria. Onde vendemos lá para Ativou, que é uma academia, e depois abrimos também. A gente já gestou ali uma empresa de contabilidade também, de nutrição, um marketing também de esteio, sabe? Então a gente conseguiu ajudar bastante pessoas. A gente fez um workshop também para empreendedores, massa, mas lá virou uma chave nossa. Falei, cara, dá certo. Mas uma coisa que eu aprendi também, uma vez eu troquei uma ideia com um bilionário, uma vez só. Ele disse, cara, a melhor forma das pessoas te escutarem é com o teu resultado. Então, às vezes, para te ajudar as pessoas, tu vai ter que focar na tua empresa ou em ti para te ter um resultado muito alto. A imagem, né? A imagem para as pessoas vende. te escutarem. Um carro bacana. Exato, cara. Daqui a um pouco tu tem uma baita mensagem, só que é uma disputa surreal aqui. Sim. É surreal aqui e é até desleal. Porque tem um cara que sabe menos que tu que as pessoas vão escutar, porque daqui a um pouco ele tá conseguindo a atenção delas. Tem uma Mercedes, uma Daqui BMW. a pouco tá alugando tudo, né? Não, mas exatamente. Eu já comprei curso por causa disso, tu acredita, cara? E tomei, o cara vai... tomei, cara. Na verdade, eu falo... Até hoje, investigando, eu conheço o cara. Eu conheço, não vou falar o nome dele aqui porque... Cara, a gente tem uma coisa que a gente conversou, né, Taylor? Muito assim, cara, a gente vende o que faz. Cara, eu vou dizer assim, ó, a gente mata a cobra e mostra o pau aqui, cara. Vamos fazer assim, a gente fez assim, né, cara? Os livros, a teoria, os estudos mostram isso, as nossas experiências são essas, e a gente consegue te levar até aqui. Cara, realidade. Que massa. Cara, a gente é muito assim, ó, cara, é isso aqui. O resultado vende, né? É que o resultado ele é tão bom porque é um caminho que tu trilha, né? E depois que tu trilhou aquele caminho, pra te falar pra alguém, cara, é assim, ó, eu já sei, vem aqui, faz isso, aquilo. Perfeito. Porque, né, eu já trilhei o caminho, eu sei como chegar ali. Cara, é muito legal, depois a gente fez esses cursos, a gente fez outros também, né, mas esse foi um dos maiores. A gente tinha uma barreira de faturamento ali, batia 60k, 70k, 60, e nós tinha aquela meta do 100, e não vinha. Falei, cara, vai ter que sair. Aí a gente batia 95. 97, 98, 800, cara. Eu falei, puta que pariu, cara. Daí a gente conseguiu colocar a equipe nessa vibe, nessa cultura de ficar... eles ficavam nervosos, ficavam com raiva, assim, de... Puta que pariu, mas o que a gente tá fazendo? Por que esse cliente não fechou? Por que a gente não vendeu 10 camisetas a mais? Massa, cara. E eles entraram. Cara, e era aquela uma tensão boa. Uhum. E, cara, quando a gente bateu 100k no mês, que levou um processo, depois nós entendemos o porquê que a gente não batia. Cara, foi muito legal que todo mundo tava vibrando com aquele negócio ali, cara, de dizer, cara, eu participei desse negócio, a minha empresa tá crescendo, eu tô dentro desse negócio, e nós temos essa cultura, sabe? Inclusive, a gente tá abrindo, tipo, um partnership agora. Que da hora. Nós temos 2 coordenadores, um de 5 anos e o outro de 13,5, quase 4 anos, para eles entrarem como sócios da Movas também, junto nessa expansão que a gente quer. Meu. Então, cara, a gente tem essa cultura de mentalidade. Aí tem 2 viés. Ou o cara compra a tua ideia de mentalidade, de crescimento, ou o cara não é pra mim. Não vai. E é muito, cara, é muito seletivo. Eu acho que é isso aí. Tu tem dificuldades hoje de montar uma equipe? E qual que é o segredo pra montar um time?
Cara, hoje, assim, eu aprendi bastante. Antigamente eu pegava, cara, eu quero já pegar o Taylor que fique 2 anos comigo. Eu quero o Nunes que ele fique 5 anos. Hoje eu tenho objetivos dentro da Mova-se de crescimento, e aí eu contrato o Taylor hoje e o Nunes para me ajudar a chegar nesse objetivo. Estamos no barco lá para chegar até aquela ilha. Isso O aí. Taylor e o Nunes vão me ajudar a remar até lá. E aí a gente abre a oportunidade. Cara, chegamos até aqui. Qual o próximo objetivo? Exatamente. Eu te explico, assim, ó, cara, pra chegar do outro lado que tem o ouro lá, nós vamos ter que subir isso aqui, tem que cortar as árvores, tem que limpar, tem que fazer uma jangada depois. Bora? Exatamente. E eu explico. Vai doer as mãos, vai sofrer, tu vai passar fome e sede. Tá junto? Mas depois tem o ouro. Alguns não querem, outros tô dentro. A maior dificuldade hoje é a falta de mão de obra qualificada, que é a do mercado. Em todos os ramos. Mas, exatamente, mas a gente treina. É difícil, sabe? Porque a gente tem uma fama também de botar pressão, que a gente coloca mesmo, cara. E a gente já deixa muito claro, assim, ó, na nossa fama da Mova, assim, que nós vamos colocar pressão e nós vamos mesmo. A gente vai colocar pressão, cara. Eu tenho um discurso lá que eu fiz na inauguração da Mova, que a gente não aceita o medíocre. A gente não aceita, a gente empurra o cara. A gente empurra mesmo, sabe? Cara, e a nossa pressão não é assim, ó. Cara, até hoje eu nunca perguntei assim, ó. Me diz o que acontece no corpo com 12 repetições do supino até a falha com 20 segundos de pausa. É técnico, né? Eu nunca perguntei isso. Eu só quero, cara, tu tem que cuidar do cliente, tu tem que entregar, tem que chegar no horário e tem que ter energia. É isso. A parte técnica a gente vai seguindo. Então hoje eu explico pro cara, aí vejo assim, ó, cara, esse não vai, esse vai. E a maior dificuldade, às vezes, cara, é o bril. É o querer ali, sabe? Porque o bril tu não tem como ensinar, né? O querer não tem como ensinar. Sim. Então, às vezes... Pode a até gente dar uma só instigada, né? Botar uma lenha, mas se Exato, a pessoa Só não depende quiser... dele, né? Cara, o não e o sim, se o cara não quer, não tem como. É, Se o tem cara como não forçar. quer, exatamente, tu não muda a mentalidade dele. Não muda, sabe? Mas hoje o meu definidor de águas, eu seleciono as pessoas que vão me ajudar a ir até um passo. Falei, cara, obrigado, né? Aqui, tu veio até aqui, pega o próximo. Porque o mais importante também na organização não é se apaixonar pelo funcionário, né? É se apaixonar pela entrega que tu tá fazendo pelo teu cliente. Isso aí. Perfeito, perfeito. Mais ou menos nessa linha que a gente vai seguindo. Top demais. Ah, é muito conteúdo. Que bom que foi gravado tudo. Vou poder estudar. Quer perguntar? Eu pergunto. Tu pode perguntar. Ah, eu já nem quero mais fazer isso aqui. Eu já quero ir aqui, ó. Ô, Diogo, eu vi que tu dá algumas palestras também, né? Ah, legal, Cara, meu. Como é que funciona? Porque, cara, eu tenho muito interesse nesse nicho. Tu palestra por conta própria, a galera te chama, tu vende, como é que é? Só um pouquinho. Não, responde, depois eu vou te perguntar outra. Vou te perguntar outra dentro, porque é uma Pode perguntar, não tem problema. E dentro da... Eu sempre falo pro Nunes, né? Porque a gente fala sobre isso. No meu ponto de vista, a palestra é a tua história ensaiada. Tu treinou tua história pra contar. Não sei se é bem isso. Uhum. Também é o nicho da palestra. Qual que é o motivo da palestra? Pô, motivação é uma história. Não, o nicho da palestra é Top. educação física, né? Uhum. Pelo que eu entendo é isso. Cara, me ensina que eu quero chegar lá. Top. Cara, surgiu com uma coisa bem... Eu já tinha feito algumas palestras um tempo atrás, mas bem basicona, assim. E aí um amigo meu, ele é gerente do Risul, e aí ele falou, Diogo, eu tenho uma semana acho que é a CIPAT que eles têm, né? Segurança do trabalho. Isso, exato. Cara, tu não quer vir falar de saúde aqui? Daí eu falei, cara, deixa eu ver aqui a minha agenda, ver se eu consigo nesse dia. Daí eu falei, cara, topo. Daí eu falei pra ele, cara, vamos fazer uma coisa diferente. Falar de saúde é meio chovendo molhado, né? Cara, vamos lá, vocês sabem o que tem que fazer, né? Vocês sabem. Por que não faz? Exato. E eu falei, cara, vamos ligar a vida das pessoas, a minha vida, a vida das pessoas, no que eu fiz que dá certo. Eu falei, fechou, Diogo. E aí, cara, me deu um insight. Cara, eu vou contar o que eu fiz e o que eu precisei ter. Se eu não tivesse saúde, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse saúde, eu não teria alcançado tudo que eu alcancei. Se eu não tivesse saúde, eu não teria feito tudo que eu fiz. E aí eu fui linkando, porque era uma palestra de saúde, em tudo que eu fiz, tudo que eu contei pra vocês desde que eu comecei, tragédia, o que eu melhorei, o que eu fiz como treinador, professor, como eu abri a Mova-se, e fui dizendo, cara, concordam comigo? Se eu não tivesse saúde, tivesse doente, eu teria chegado aqui? Se não tivesse me cuidado, eu teria chegado aqui? E me deu um insight. E aí tinha um amigo meu que tem uma empresa ali de consórcio em São Leopoldo, que eu contei pra ele, falou, cara, tu não quer ir lá na minha empresa?
Eu falei, bah, cara, vou, mas eu não tô fazendo pra empresa. Ele falou, não, mas vai lá, Diogo. Cara, e eu fui lá e eu modifiquei algumas coisas, que é uma empresa de consórcio, e eles são também. Bom, uma energia do caralho, assim, lá. Eu falei, cara, eu vou ter Vendas, né? Tem que vender, né? E eu, vou ter que entrar gritando nesse negócio aqui, cara. Vou ter que entrar 1000 grau. E eu entrei 1000 grau lá também. Cara, eu entrei 1000 grau e eles curtiram demais, cara. Curtiram demais. E eu entrei numa energia lá. E a palestra, ela tem times de voz, de largar um insight, de segurar, Boa. de questionar, de largar uma direta, assim, para as pessoas sentir no peito, de tu conectar. Tu tem que fazer essa leitura. Tem que fazer essa leitura. E quando tu tá falando, tem que sentir o time. É o momento de largar essa aqui. Bom demais. Então tu tem a palestra, cara, a palestra é uma música. Oh, a palestra é tipo um Velozes e Furiosos. Começa bam, 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 já calma, dá um romance lá. E não é conversa fiada, né? Não pode ser. Não é, né? É um negócio... Não, porque tem gente que acha, tá, eu vou pegar... Funciona também. Eu já... Não vou dizer que eu dei palestra, mas... Vamos dizer que é palestra, mas sempre foi no ao vivo. Nem preparada tava. Ô, fulano, vem cá, não sei o que. Opa, tô indo. Mas aí o que que acontece... No meio do processo, eu podia ter falado aquilo. Perfeito. Porque eu não me preparei. Cara, preparação é importante, cara. Eu, na última que eu fui agora na Universidade La Salle, tinha mais de 100 pessoas. E aí, cara, eu tô na minha universidade, né? Sim. Eu saí dali, eu me formei ali. Tá em casa. E eu, tipo, volta lá Neymar, assim, com aquele resultado, né? Top demais. Eu cara. volto, daí o coordenador me exalta. E tu tem uma responsabilidade. Tu Tá tem uma... louco? E o mais, cara, o que eu foco assim, cara? Como eu vou prender a atenção deles? Aí eu toco nas feridas, eu dou um insight que eles vão fazer. E tem um vídeo muito legal, cara, que é um vídeo que pega todo mundo me olhando. Praticamente sempre, acho que tem uma pessoa olhando pra baixo. E tá todo mundo me olhando. Eu falei, cara, eu consegui. E no final ali a galera gosta demais. Veio umas 3, 4 pessoas, me abraçaram, choraram, cara. Bah, ô Diogo. Que da hora. Cara, eu me conectei com a tua história, o que vocês fizeram, sabe? Com o insight que tu deu de melhoria. Então, eu conto a minha história, mas eu dou insight de melhora, sabe? Então, cara, é legal, é muito bom, sabe? Mais uma pergunta. Não, já vou deixar. Ô, Diogo, e cara, eu não sei se tu tem agenda pra isso, ou se hoje tu faz mais por hobby, ou se tu pensa realmente, não, cara, eu tenho um plano pra isso e eu quero começar a rentabilizar. Cara, um amigo meu, assim, ó, falou assim pra mim, depois que eu fiz a palestra no outro dia, mandou um áudio, pá, amigão meu. Ô, Diogo, tu já pensou, se tu tivesse escutado essa palestra quando tu entrou na universidade? Cara, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado, mas ele falou, cara, mudaria a tua vida. E de fato mudaria mesmo. Porque, cara, não porque é a minha palestra, mas as pessoas disseram, cara, nunca ninguém falou isso pra nós. Às vezes vai escutar uma palestra de fisiologia, ou uma palestra que é do CrossFit que tá dando certo, mas uma palestra que mexe contigo a ponto de dizer realidades de vida e o que tu pode fazer, como assim que tu falou pra mim, inteiro. É possível. E aí, cara, até então eu não tinha um plano. Eu falei, cara, mas de repente agora eu faço por hobby, eu faço coisas ainda que pra levar a mensagem, mas para um futuro daqui um pouco, sabe? Essa é a ideia inicial agora, Top. sabe? Que é uma forma de contribuir também. Nós estamos se organizando, daqui a pouco vamos montar um negócio aí. Top, cara. legal, cara. E aí, nem, tipo assim, eu sempre penso, né? Como tu falou, pô, eu ainda tenho algumas metas pra alcançar. Cara, eu já rompi a barreira do faturar 1 milhão, como os caras falam. Eu quebrei Top. o meu primeiro 1 milhão que eu faturei, eu quebrei, tá? Então, cara, essa história é longa, né? Eu falo assim, Agora já sabe o que faz de errado, já não... já não eu sei. quebrei, cara, pessoas, compras erradas, vendas erradas, cara. Gestão. Então, quebrei no meu primeiro 1 milhão, né? Então, claro, hoje eu ainda tenho umas metas para alcançar. Eu preciso mais resultados. Claro que eu sei que eu tenho bastante resultado hoje dentro do meu negócio, dentro das coisas que eu já criei, dentro do que eu já investi. Tropecei bastante, né? Então, eu acredito que para vender uma palestra, um curso, precisa ter um pouco mais de resultado, né? Não que eu já não tenha, mas eu pessoalmente, para mim, não é aquela coisa, tipo, não é a hora. Não, cara, eu preciso, porque eu tenho que romper essa barreira comigo. Eu penso assim, cara, hoje eu faço, tipo, muita coisa 0800, muita coisa mesmo. E aí me ocupa bastante tempo, muita coisa que eu faço. Mas eu penso a médio e longo prazo, sabe? Tu tá investindo em ti. Exato. Hoje o que eu ajudo, o que eu faço, cara, tem empreendedor que eu ligo, eu falo, eu faço, as palestras também, eu tenho grupos que eu ajudo também, que eu penso a médio e longo prazo, que isso eu me treino, eu sou obrigado a estudar mais, a treinar mais, e daqui um pouco, cara, vai dar aquela virada, né, cara? Daqui um pouco eu tô com o Taylor, eu tô com o Nunes que conecta com alguma coisa. Já era. Cara, eu parei um pouco, eu não sou nada ansioso, quase zero ansiedade, quase zero ansiedade. É ironia ou é verdade? É sério? É sério. Quase zero ansiedade, assim, cara, vai acontecer tal coisa, beleza.
É estoicismo puro, assim, não sabe? tá no teu controle. Bah, cara, não... Exatamente, tá no meu controle. E aí, cara, tem coisas que eu falei, cara, eu vou aproveitar o hoje, mindfulness, assim, sabe? Eu vou aproveitar o hoje, o que eu posso fazer hoje, o meu melhor. Se for na minha casa comer um churrasco, lá a gente vai fazer o melhor churrasco. Eu tenho uma filosofia, assim, tem 2 festas que eu faço no ano, só 2. O resto do ano é foco total. Meu aniversário e festa da Movas, que a gente comemora as metas e os faturamentos. Cara, eu digo, tu chegou no meu aniversário, eu quero que tu curta. Tu bebe, tu fumar, ninguém fuma, né? Mas, cara, é pra te comer, pra te beber, se divertir. Eu contrato a galera pra tocar, pra cantar. Que música tu gosta, senhor? Que música tu gosta? Vai tocar tudo que tu gosta, meu. Aí, porque aquele momento é teu. Então não vive assim no hoje aqui. O que vai acontecer? Não, cara, a gente tem que viver agora. Empresa é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu sempre falo pra galera, faturamos 20 mil hoje, que tá muito longe do faturamento. A gente tá fazendo a coisa certa? Eu sou mais preocupado com o que eu tô fazendo do que o do resultado. Beleza, cara, o 20 mil não me importa, mas eu tô construindo, um baita trabalho, as pessoas estão gostando? Tô entregando? Estou. Aí sim. Lá na frente vai... Exatamente, então hoje eu faço muitas coisas assim, tipo, tu tem vários resultados, Taylor, mas daqui um pouco tu só precisa que as pessoas vejam os teus resultados, aí sim pra te começar. Sabe? Então, às vezes, a gente quer colocar mais coisas na frente. Eu acho que a gente precisa fazer que as pessoas vejam mais. Falta um empurrãozinho. Isso, exato. Eu achei muito legal o nome da tua empresa, Mova-se. Mova-se. Porque eu acho que parado ninguém faz nada, né? Exato. Então, um dos princípios prosperar é... O nome já te bota no compromisso, né? Eu gosto de falar que as pessoas que estão no mesmo caminho acabam se encontrando. Então, se a gente um dia não fosse fazer esse projeto aqui, né? Não fosse se mover para fazer esse projeto, de repente a gente nunca ia estar sentado aqui contigo conversando. E de repente daqui a gente pode virar amigos, né? A gente pode virar sócios, sentar nessas mesas. Tudo porque a gente está se movendo, né? Se a gente não fosse se mover, né? Sentado, ninguém ganha nada. Exato. E eu queria te fazer uma pergunta, o quanto tu acha importante o treinamento, tanto físico quanto mental, para prosperar e até mesmo ser feliz? Cara, eu uso muito mentalidade demais, assim, livros, vídeos. Cara, todos os dias eu escuto alguma coisa sobre mentalidade. Eu acordo, vou fazer minhas coisas ali, largo o telefone e todos os dias, sábado, domingo. Então eu tenho livros também. E além disso, eu faço práticas também de mentalidade. Cara, o treinamento, principalmente de corrida, é um treinamento que ele dói, né? É diferente da musculação, ela dói também, só que tu não fica, por exemplo, 5 minutos na dor, né? Uhum. Tu faz... Ofegante. Isso, exatamente, parece que vai morrer, né, cara? É difícil, né? Tu não vai... Deus livre. A corrida, pra ser assim, tu fica mais assim, tipo, às vezes meia hora, tu vai fazer um treino longo, assim, por exemplo, de 15 km, 1 hora e pouco correndo, sofrendo. E tu tem que ter um mental. Uhum. Tu tem que ter um mental, assim, pra aguentar a dor e seguir na dor. Tu precisa seguir na dor. A tua vida vai acontecer vários episódios. Muitas coisas que a gente tem hoje a gente vai perder. Gente, a gente vai perder. Coisas vamos perder. Então, por isso que eu levo pra minha vida assim, cara, me doar o máximo possível com as pessoas que estão comigo. Diogo, mas vão te passar a perna. Não sei, cara, não me interessa. Não me interessa. Eu quero me doar o máximo aqui, o que eu posso fazer. Isso fala sobre eles, né? Não fala sobre mim. Perfeito, exatamente. E aí eu levo isso nessa minha preparação mental, assim, cara, como eu vou reagir na hora que vem a dor. Então, eu uso práticas, assim, conversas difíceis. Tu tem que ter aquela conversa com a pessoa. Teu colaborador, tu tem que falar que ele tá errado. Uhum. Tu tem que falar que a conduta dele tá errado. Ano passado eu decidi, cara, a partir desse ano eu vou para o confronto. Taylor, não gostei da tua atitude. Eu vou te confrontar e vou lá, cara a cara. Exato. Tu vai ficar puto comigo, tu vai ficar pirado, tu vai brigar comigo? Vai brigar, mas eu vou pro confronto. Então, além de eu ler, mentalizar, eu criei práticas também. Acordar... Eu tava 100 dias acordando 5 horas da manhã no desconforto. Treinos todos os dias. Banho gelado, isso, aquilo. Treinos, combinações de treinos mais difíceis que me levem à fadiga pra treinar. Como que eu reajo? Como que eu vou reagir quando eu estou extremamente cansado e estressado? Esse mindset E aí é assim que eu me trabalho, sabe? Sozinho, né? Sozinho. Sem um treinador. Vamos. Não. Cara, uma vez uma guria me falou, Diogo, como é que tu te treina, cara? Eu já vi alguém te treinar, mas tu te treinar, não, eu nunca tinha visto. Cara, hoje eu fui treinar na Unicinos, e ali, cara, é o teu treino. Teu treino é tu contigo. E era um treino muito duro hoje, que eu tô numa preparação pra tentar o índice pro Troféu Brasil. É uma das maiores competições aqui top. Da América Latina. E eu tô muito próximo de bater isso. Se Deus quiser, vai dar. Que massa. E aí eu não treino muito duro. É o treino que dói. Dói mesmo. Tu dá uma pancada e tu tem que aguentar a dor.
E aí hoje tinha a galera do quartel lá treinando. Eu falei, ah, não, né, cara? Hoje não, né? Hoje é peitinho aberto. Sorrisão no rosto, sofrendo e peitinho aberto. Não tenho, né, cara? Então, às vezes é muito... Exato, exatamente. Então, é a mente trabalhando. Mas eu não deixo a minha mente sabotar. Eu não deixo, assim, ó... É a mente que parou ou foi teu corpo? Às vezes não é a tua perna que parou. Muito difícil, né? Exatamente. Às vezes não é que tu não conseguiu faturar 100 mil pelos teus esforços. Foi a tua mente que disse que não dava. Que não dá. Então essas coisas eu me trabalho muito, assim, muito. Cara, sai, Diogo, tira daqui. Tira esse pensamento. Vai aqui, vai ali, vai aqui. Eu tenho a biografia do Elon Musk, né, cara, que ele diz, cara, se tudo é errado nessa vida, nos negócios, tu só perde dinheiro. E aí eu sigo mais ou menos essa filosofia. Mas quando tem uma cultura forte ali, que nem tu tava contando pra nós, quando tu vai confrontar o teu colaborador ali, ele vai entender, né? Porque tá bem claro pra ele o lucro, onde vocês querem chegar, tudo. Perfeito. Ele não fica magoado com aquilo, mas ele fala, bah, eu acho que é bom, né? Porque eu acho que nós vamos pra outro nível agora. Cara, uns dias atrás a gente confrontou a nossa equipe, 4 foi embora. O bom vai separando já, Na né? minha empresa aconteceu a mesma coisa. Separa. Só que é assim, a gente tem uma filosofia de feedback radical. Tu errou, a gente fala. Tu não entregou, a gente fala. É isso aí. Sabe? Então, cara, é assim. E aí, quando tu faz um bom trabalho, a gente elogia, a gente tem premiações, tem umas premiações bem gordinhas na Movas, principalmente no final do ano. Bom. Cara, é muito bom mesmo. E eu, assim, ó... E eu fico muito orgulhoso de nós, nosso trabalho, de poder premiar aquele X no final do ano e dizer, cara, é teu esse negócio, obrigado por estar junto. Eu também. É muito demais. Bom. É bom, né? Dá uma coisa boa pro cara, né? Entregar. Transbordar, né, na vida dos outros, né? E quem tá comigo ali sabe o jeito que eu sou e sabe que eu vou arriscar tudo que for possível, tudo que tiver dentro do meu alcance, sim, ó, cara, e até o que não tiver, pra crescer o nosso negócio. E eu falei, aí vocês escolhem se vão estar junto quando eu vou pegar o pote de ouro. A clareza é tudo, né? Porque as coisas ficam tão claras, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Exato. E tá tudo bem também se a pessoa, de repente, não se encaixou, né? Perfeito. Não quer dizer que ela tá errada ou a gente tá certo. Né? Ela só de repente não faz parte da cultura, cara. É isso aí. Exatamente. Ô, Diogo, e tu... Cara, tem um problema na minha empresa assim, ó. Eu sou muito paizão, né? Eu sou paizão. Eu gosto... E às vezes eu trago demais pra perto. Eu levo pra jantar na minha casa. Eu quero que tu cresça. E só que eu sou muito, como tu falou, do confronto, cara. E... Reunião, tava falando pro Nunes, né? Já mês retrasado era toda segunda reunião falando praticamente dos mesmos assuntos. O que aconteceu? Arrepiaram, né? Saíram. Cara, a rotatividade é enorme. Hoje eu não tenho mais CLT na empresa, só PJ. Entendi. Então, cara, melhorou bastante, tá? É uma outra mentalidade, é uma loucura. Eu tenho um CLT e 2 PJ. Produzindo pra caramba. E, cara, às vezes eu fico pensando assim, cara, como é difícil. Por mais que tu fala... Senta na mesa e fala da história. Cara, eu tô 8 anos na marcenaria. Eu construí um patrimônio, né, de mais de 2 milhões. Tem marceneiros com 30 anos e tem uma garagemzinha. Eu tenho mais de eu tenho 2 negócios coligados no meu negócio. Eu tenho 8 anos de experiência. 38 anos. Tu acha que eu não tenho resultado? Eu faço essa pergunta, né? Sim. Não, realmente. Cara, e os caras não... Faz o que eu digo. Cara, se tu fizer isso exatamente que eu fiz, como o meu mentor me disse, tu vai explodir. Mas tu precisa pagar o processo, passar pelo processo e fazer o que eu tô te falando. Perfeito. E os caras não fazem, cara. E aí, como eu acredito que a cultura manda na empresa, então eu não abro mão disso. E aí é rotatividade, né, cara? Aí, tipo assim, 2, 3 meses, os caras... Porque eu tenho uma frase lá que eu falo assim, cara, quem não é do perfil da empresa não fica. Ele até, no começo, ele faz um auezinho. Se esforça, né? Mas, cara, ele não consegue ficar porque eu não abro mão da cultura, né? Porque, cara, se não... Tudo que eu construí até agora... Perfeito. Se vai, né? Então, pra mim, é terrível. E às vezes até no crescimento, quando eu tô avançando... Pô, agora o Nunes, né? Eu falo, estão vendendo. Pô, esse ano vendemos tanto. Pô, se foi a equipe. E aí de novo. E aí tu tem que montar time. Quando tá começando a ficar bom. Mas é assim, cara. Eu acho que esse acho que é a maior dor nossa, né? A gente vai aprendendo muita coisa. Eu aprendi muita coisa assim, ó. Do time das coisas também, sabe? Nem sempre é hora de tu sentar o pé, né? Às vezes tem... Então, eu acho que o mais difícil é o time. Porque, cara, por mais que a pessoa assim, não esteja dentro da tua cultura, eu acho que não é hora de demitir agora. Isso. Tem que ter uma gordurinha pra te ter, né, o soldado ali, senão tu morre na guerra. Cara, eu aprendi isso esse ano. Legal.
esse ano eu comecei a me dar conta disso, porque eu era tipo assim, ó. Chegou atrasado, beleza. Chegou atrasado amanhã, manda embora. Cara, porque eu fui assim, Capitão Nascimento. Tapa na cara, aquela coisa e tal. E daí eu comecei a entender, tipo, cara, o tempo mudou, os tempos são outros, as pessoas não são mais como antes, o mercado tá amplo, tem emprego por tudo quanto é lugar hoje. Não, se tu chegar no horário, tu já vira gerente. Então, hoje né? É foda. E aí, cara, mas isso é bom que tu vai aprendendo a lidar, mas é ruim porque tu fica um pouco refém, né? Demais. Mas, cara, várias vezes eu chegava assim, sexta-feira, segunda-feira eu vou mandar embora. Daí passar o final de semana e aquilo que tu falou. Mas se eu mandar embora, como é que eu vou entregar? Daí, o mal necessário, né? Aí, cara, engoli o meu orgulho. Exato. E, cara, vamos lá. É difícil. Foda, né? É difícil. Tem que pensar sempre na empresa, né? Exato. O que é o bom pra empresa, né? Perfeito. Exatamente. Eu tenho que pagar o meu ego, o meu orgulho. Não, vamos... Ô, Diogo, cara, tu pensa em empreender fora do teu nicho? Cara, hoje não. Hoje eu penso mais em ecossistema, só em empreender em coisas que vão aumentar o meu negócio. Braços. E só braços mesmo, que como se retroalimentasse. Porque, cara, eu tenho, até agora, na minha mentalidade, por tempo, por experiência, por know-how também, que, cara, um novo negócio fora do meu nicho, a não ser se eu fosse só contribuir, assim, sem muita energia. Isso, exatamente. Porque hoje o meu negócio também demanda... Eu também estou bastante no operacional ainda também, por mais que eu consiga ainda sair um pouco. Mas hoje não. Hoje eu só faço alguns investimentos, assim, coisas que me levam a aumentar o meu brand, aumentar o meu negócio, o meu ecossistema, que eu tenha mais braço aqui, que conecte. Hoje isso, sabe? Hoje a minha mentalidade é assim. Até pra ter... Porque tem muita margem de crescimento ainda no meu negócio. Muita. Tá louco. Tem muita, sabe? Saúde é tudo hoje. Exato. E aumentou muito o wellness e o fitness aumentou demais, né? Demais. Então tem muita oportunidade. Muita. Então essa é a minha mentalidade hoje, né? E como é que é? E os milagres, a dica pra secar em 10 dias. Não, ô Diogo, falando sério. Cara, eu treino, tá? Então, eu sempre treinei, na verdade. Essa é a verdade. Desde os meus 20 anos, só que eu nunca tive constância. 6 meses e pô, o ombro quebra, a costa não sei o que, ou o fulano, ou a namorada. Cara, sempre foi assim. E eu nunca consegui, tipo, chegar no shape mesmo. Assim, claro, dar uma crescida, dar uma torneada. Mas, cara, perder barriga, cara, que dificuldade. É foda. Cara, me dá uma dica. Me fala. Cara, vamos dizer assim, pô, eu tô treinando faz 60 dias. Só que eu tenho dificuldade em perder peso, assim, tipo, a barriga. Ô, meu, é que assim, ó, existem várias rotas fisiológicas ali do treinamento de força. Treinamento de força, se tu não tiver uma dieta ali, cara, boa, tu vai demorar mais pra secar. Não que ele vai secar mais que o aeróbico. Só que o aeróbico ele te potencializa, ele é mais rápido. Quando tu coloca um pouco mais de aeróbico, entendeu? Uhum. Pra te secar, pode ver, os fisiculturistas, cara, eles têm uma dieta pra secar, né? Comem pouco ali, fazem mais cardio também pra dar uma secada. Então, às vezes, tu vai ter que colocar um outro tipo de estímulo de treinamento no teu treino pra te secar, perder a barriga, ter os teus gomos lá no abdômen, entendeu? Tão sonhado. Exatamente. Então, o tipo de treino, cara, ele influencia também. Influencia se tu vai ficar arriscado, influencia se tu vai ter mais força. Quero arriscar o meu peito, quero arriscar o meu abdômen. O tipo de treino também, entendeu? Então não é só assim, minha genética é ruim. Não, cara, daqui a um pouco tu tá treinando um estímulo que não tá sendo potencial pra te atingir isso. Então eu sempre falo, claro que o aeróbico vai te secar, mas é a força que vem os músculos. Treinamento de força, musculação, sim. Entendeu? Então isso tudo. Então tudo tem que levar assim, qual tipo de estímulo. Tá, tem atleta que não pode ganhar hipertrofia pela modalidade dele. Fica pesado, exatamente. Fica lento, então o tipo de treino é o que vai definir. Bom demais. Falamos sobre tudo, né? Fala alguma coisa, cara. Bom demais, né? Nós ia precisar de mais umas 3 horas, né? Cara, eu acho muito legal o que tá fazendo. Te acompanhei no Instagram ali, fiquei... Uma loucura. Alucinado ali. Não, tá louco? Sim. Eu vi ali da tua esposa também, muito legal. Cara, a Adria é surreal, assim. É surreal. O que ela tem, assim, de mentalidade, de resiliência, cara, sabe? Muito fria, assim, pro negócio, sabe? Muito te ajudar. Às vezes ela é dura, ela vai te cobrar mesmo, sem curva. Tem que ser. E ela tá junto, sabe? E aí, como eu te falei, sabe, quem entrar no meu Instagram, de repente, não vai entender muito se tu não olhar com calma, né? Mas como eu falei pro Taylor, eu tenho uma estratégia assim, né, cara, que eu preciso fazer algumas coisas hoje que até assim, se fosse pensar mesmo eu não faria. Mas eu preciso fazer pensando ali no médio e longo prazo.
Não, muito legal. Eu entrei primeiro, olhei superficialmente. Hoje, sim, que eu olhei, assim, pra fazer as perguntas mais legais pra ti. Cara, eu fiquei impactado. Fica muito top. Ah, legal. Tu já tem resultados grandiosos hoje, Tá já. pronto. Mas, cara, Tá pronto. vai ser pouco tempo pra te estourar na internet também. Pelo Cara, que tu tá eu- entregando ali. E sabe uma coisa, tipo, que me empolga, assim, uma vez um cara falou, "Ô, Diogo, o que que te empolga?" Eu falei, cara, não é 1 milhão, não é os 10 milhões, 20, 50, 1 bilhão. Empolga é o legado, assim, é que eu tentar construir alguma coisa muito maior que eu, que fique. Cara, isso me empolga. Isso. Ah, cara, ter uma Porsche, ter uma Bugatti, é do Isso caralho tem a mesmo. consequência, né? Cara, mas o que empolga é, cara, o movimento que eu tô fazendo, sabe, o que eu tô levando. Cara, Quantas vidas eu ajudei? contar a historinha rapidinho. Eu tenho um atleta do tênis, tá todo mundo num torneio de tênis, lá em Curitiba. E eu tenho um, que é o menor, tá comigo. E hoje nós começamos o treino e eu fui fazer uma liberação miofascial. Um negócio que eu solto lá, elimino as contraturas, deixo uma recuperação. E ele falou assim, Diogo, eu acho que eu não quero... Os pais dele são médicos. Eu acho que eu não quero ser médico. Eu falei, ué, por que, Joaquim? Não, cara, eu não vou ter tempo, que eu quero tentar Roland Garros. Ele me contando. 12 anos. Pô, E aí eu falei, tá, mas o que tu quer ser, Joaquim? Cara, eu acho que eu quero ter academias. E eu fui questionando, tá, mas por que não, cara? Eu acho que é legal, porque eu vou conseguir jogar, vou ter minhas academias, daí papo vai, papo vem, me contou um monte de negócio. Eu falei, ô Joaquim, por que tu quer ter academia? Cara, eu acho que é por causa de ti. Pá, meu, isso te dá uma sapatada assim, espelho, cara. né? Exato, e ao mesmo tempo eu falei, cara, a nossa mensagem, às vezes ela pode demorar, mas ela vai atingir. Que massa. E é o que tu falou, sabe, Nunes? Cara, às vezes o cara tá empacado, tem que fazer vídeo de novo, tem que me expor, tem que fazer aquilo. Cara, mas uma criança de 12 anos, que, cara, querendo ou não, Não, top demais. ele tem uma vida. Exato, Ele não vai se exato. preocupar com nada. Exato. Sabe, os pais dele vão dar isso pra ele. Exato. Ele se dedica, ele é enérgico, 12 anos, Exato. cara. E disse, Diogo, eu acho que é por causa de ti. O Que que eu preciso massa, fazer? Olha só, ele falou pra mim semana passada que não gosta de ler. Me Mas o que eu arrepiei preciso... aqui, cara. Ô, meu, muito tri, cara, muito legal. E falou, ô Diogo, o que eu preciso ler e o que eu preciso fazer pra atingir? Com 12 anos, cara. Que massa, Diogo. Cara, aquilo aí me deu um negócio assim, eu falei, cara, sabe quando tu tem um dia difícil lá, às vezes a coisa não dá certo, reclama do teu trabalho, enfim, mas aí vem uma criança com 12 anos, cara, Injeção e de pegou a ânimo. mensagem. É combustível, né? Combustível. Muito tri, cara, muito legal assim, eu falei, cara, é isso é maior que tu ganhar 1 milhão, Tudo. Sim. 100 milhões, 500 milhões, cara. Cara, Eu ouvi uma vez que o cara pode investir em coisas que pode dar errado, mas quando tu investir em pessoas, não tem como, Muito legal, tem como dar sabe? errado. Ô, Diogo, e tu sabe que, assim, ó, nós temos sempre, né, eu e o Nunes fala, né? Pô, cara, a gente temos nosso conteúdo, a gente tem um resultado, a gente ajuda, a gente tá sempre querendo trazer os caras, né? E às vezes a gente não vê a galera da nossa volta que nos conhece, não Perfeito. vê dando um like. Eles espiam tudo eles olham, tudo. Não dão like. E às vezes nem te segue, às vezes nem segue, sabe? E aí eu, tipo, caramba. E, cara, esse dia eu postei um vídeo de negócio na boa, o cara me chamou lá. Nunca imaginava. Cara, muito obrigado, cara. É por causa disso aí que eu não paro, não sei o que. Tipo, caramba, velho. E aí é por causa desses caras que a gente não pode parar. E é que nem tu falou. Uma vez não vou me postar nada na internet. Mas, cara, uma outra vez que eu postava, a menina também, cara, eu precisava ouvir isso hoje. Então, tipo, cara, às vezes ele quer desistir, mas daqui a pouco ele vê o Diogo lá fazendo os vídeos e não desiste. E para de debaixa the power, né? Tu falou esse dia. É isso que tu tem que fazer. E, cara, é isso que eu tenho que fazer, meu. Ô, cara. Exato. Ô, cara, e eu fiz uma vez um podcast com um amigo meu, ele é instrutor da CORE. É ali a Força Especial da Polícia Civil. Uhum. Cara, eu fiz o podcast todo com ele lá, no final ele jogou, mas eu quero te falar uma coisa que eu não falei no podcast. Vou te contar uma historinha. Uma vez eu tava na preparação para esse curso que ia formar ele para ele ser instrutor da Polícia Civil, e eu tava treinando a Unicinos. E eu não te conhecia. E eu te via lá, fazendo 400. E eu lá no meu. E eu tava quebrado aquele dia, ele falou, porque eu vinha de um treinamento. E eu via tu focado lá, tu nem me olhava, meu. Tu nem me olhava, tu tava focado em ti. E de novo, na volta, é uma volta, né, 400 metros. E eu falei, cara, quem é esse cara Quem aqui? é esse maluco? Olha só, o cara que tava fazendo um curso pra ser instrutor da Polícia Civil. Porra. Que ia treinar os caras, tava me olhando. E ele disse, cara, quando eu te vi treinando, eu falei, esse cara levantou minha régua. Eu não posso desistir. E naquele momento lá, meu, tu era o exemplo pra mim. Que loucura. E é o que tu falou, Taylor, tu não sabe quem tá te olhando, meu. Uhum. E olha, ele me contou essa história depois de uns 5 anos, cara. Que loucura, né? Então é isso que às vezes, cara, eu tô com vergonha de fazer um vídeo, mas, cara, daqui um pouco esse vídeo cai pro cara.
E é isso que dá aquela força pro cara continuar. Tu salvou uma vida ou tu salvou uma empresa É. de não desistir. Deu um né? insight pro cara que mudou. E muitas vezes a gente nem vai saber, né? Quem vai saber. Exato. E mudou Na maioria das a vezes. realidade dele. Não, é top. E a gente fez um podcast com o Lisandro Dias, o professor de filosofia, né, de Eu já tinha visto um vídeo dele, balneário, cara. e ele falou exatamente pra nós, cara, ele disse que, né, o nosso vídeo, o teu vídeo não é pro teu vizinho, não é pra tua irmã, pra tua família, cara, teu vídeo é pra quem precisa, e tu vai ver que Perfeito. tu vai se conectar com gente que tu jamais imaginava, né? Ah, Ele demais. falou algo legal, que as pessoas ali que convivem contigo, eles não aceitam a tua nova fase. E porque tu, que nem tu falou, tu subiu a régua. O Exato. que é melhor? Não. Volta aqui com nós, porque tua régua tá muito em cima, volta que aqui é mais confortável, Sim. fica do jeito que tu é. E que nem ele falou, eles querem o velho Lisandro, que bebia, que ficava ali alguma coisinha, sabe? Aquele que não tinha tanto desempenho. Era mais fácil pra eles. exato. E por isso que hoje é É difícil. bom. Exato. Como é que vão acompanhar o novo Diogo? Tá É. louco, não tem O como. cara Tá muito... Não, é exatamente isso, cara. Faz a tua chamada clássica. Diogo, a gente queria agradecer a tua presença. Muito obrigado. Pode contar com nós aí para o que tu precisar, se tiver à disposição. E eu queria que tu deixasse uma última mensagem olhando para aquela câmera ali. Pensa que todo mundo vai receber essa mensagem. Qual mensagem tu gostaria de deixar pro pessoal que tá nos assistindo? Perfeito, cara. Eu acho que a mensagem é: não tenha medo e vergonha de ser tu mesmo. E coloque força e extraia tudo que tu tem dentro de ti. Extraia com força. Cara, nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. Cara, nunca tenha medo de ser tu. Isso, se tu for tu mesmo e tu deixar manifestar, tu vai ter sucesso. Show. Mova-se. Mova-se sempre. Mova-se. Muito obrigado. Valeu. Sem palavras, Diogo. Mano, sem Cara, palavras. e maior satisfação, cara, eu gosto de contribuir, gosto mesmo. Uma satisfação tá aqui, orgulho e, cara, e parabéns pelo trabalho de vocês. Cara, Isso aqui, cara, é tempo de vocês, é tempo da vida de vocês. São poucas pessoas que querem contribuir no mundo de forma Exato, positiva mesmo. exato. Parabéns. Não, e o objetivo é esse, como eu te falei, né? Vai além do podcast, né? Eu e o Nunes, quando a gente... Pô, vamos fazer o podcast e tal. Cara, o podcast é um hobby. Mas o objetivo da conexão é isso, cara. Pô, o que eu levei de aprendizado hoje, Top. pode ter certeza que eu vou aplicar, cara. E eu vou te falar, ô Diogo, aquele dia que tu me falou, não esqueci, ó. Tá aqui, ó. Já vai Porque- acordar um leão, mano. Não, esse cara, já fui entrando na banheira de gelo e vamos que vamos. Porque, cara, isso é o mais valioso, cara. Tu veio, deu de graça teu conhecimento pra nós. Pô, cara, espero que também levou alguma Claro, coisinha de sem nós, dúvida, né? Sem dúvida. E, cara, e como eu te falei, vai além daqui, a gente tá fazendo o nosso ecossistema, né, cara? E com certeza eu quero que a gente se conecte. Cara, Perfeito. me convidar pro teu aniversário, eu te convidar pro meu, a gente tá sempre, pô, vamos tomar um café, porque eu e o Nunes, cara, as nossas mulheres chegam a ficar com ciúmes, né, cara? Porque, tipo, cara, toda hora, cara, né? Nós estamos um Ah, legal, negócio, cara, legal. eu quero da minha família agora, meu sócio, cara, e é isso, Legal, legal. porque é difícil ter as pessoas que falam a mesma língua, né? Sim. Aí é tu difícil. senta na mesa pra falar com um cara que não... Nem entende. Nem o que tu tá falando, irmão. É que o cara só fala em performance, processo, progresso. Não, que não tem outro. Exatamente. Trazer a linguagem que a galera entende e contribua de uma forma que tem aplicação. Isso. Muito Acho bom. que é isso, né, meu? Isso aí, show Foi de bom bola. demais, né? Esse episódio inteiro vai virar um corte, vai ter corte pra tudo quanto é lado, né? Muito conteúdo, né? Legal. Então tá.